todas, que a paz seja convosco, amém? Olha, nós aqui novamente estamos no meio da nossa jornada das 10 semanas, começando hoje a 5ª semana, graças a Deus. Então, deixa eu te perguntar, vamos para a nossa lição, mas tem lugar ainda aí para muita bênção, para mais lição, para mais palavra, para mais de Deus, para um pouquinho mais da coisa de Deus na sua vida? Muitas vezes o nosso celular está assim tão cheio, né, de coisas, e a gente precisa dar uma limpada, né? Dar uma jogada fora nas coisas antigas, no lixo, naquilo que já não cabe mais, para dar espaço para coisas novas. Então quero te convidar, porque nós estamos iniciando a 5ª semana, e é exatamente sobre isso que se trata essa semana, de nos esvaziar, para que o Senhor possa nos encher de coisas novas, nos dar algo novo. Então, vamos comigo para a nossa lição? Que Deus possa te abençoar grandemente já desde este momento, em nome de Jesus. Então, o tema dessa semana é esvaziando-se. Esvaziando-se de si mesma para dar espaço ao que Deus quer fazer na sua vida e por meio dela. Você vai ler também, durante essa semana, o versículo de Filipenses, capítulo 2, o versículo 3 e 4, que diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esse versículo você vai meditar, você vai estar procurando guardar no seu coração esta palavra, amém? Então vamos para a lição do nosso primeiro dia desta semana. Cristo é o nosso exemplo. O segundo requisito básico para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus é esvaziar-se de si mesma para dar espaço ao que Deus quer fazer na sua vida e por meio dela. Infelizmente, as nossas vidas estão bagunçadas demais com buscas egoístas. De fato, o maior entrave que encontramos é o estilo de vida egocêntrico. O meu cronograma, as minhas ideias, os meus planos. Isso é o que o mundo nos diz. Viva a vida focada em si mesma. Tenha orgulho de si e de suas conquistas. Melhore a sua autoconfiança. De qualquer jeito que você puder. Quando você precisar de força, olhe para dentro de si e para as suas habilidades. Voltar-se para Deus é uma muleta para os fracos. Esforce-se ao máximo para ter uma boa aparência aos olhos do mundo, para ter um sucesso de acordo com os padrões do mundo. Mas, no entanto, se nós queremos ser usadas por Deus, temos de dar uma meia volta. Nós precisamos nos esvaziar das nossas próprias demandas, das demandas pessoais, e focar completamente na agenda de Deus. Isso se chama buscar primeiramente o reino de Deus. E é muito mais fácil dizer do que fazer. Temos que admitir, não é? Isso significa que ser confiante em Deus e apenas em Deus. Isso também requer que você se humilhe o suficiente para reconhecer sua total dependência de Deus. Aqui está o que a Bíblia diz. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedecem
obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Filipenses 2. Capítulo 2, versículo 3 até o 15, palavra tremenda. A frase "ele abriu mão de tudo o que era seu" vem da palavra grega kinum, que quer dizer literalmente esvaziar ou abrir mão da sua reputação. Assim como Cristo se esvaziou na cruz, nós também devemos nos esvaziar das nossas agendas pessoais, dos nossos anseios escondidos, dos nossos sonhos e dos nossos desejos egoístas. Frequentemente estamos tão envolvidos em nosso próprio mundinho que não conseguimos ver as pessoas se afogando. Deixe-me fazer uma simples pergunta. Quem está se afogando à sua volta? Cristo nunca estava tão preocupado consigo mesmo o suficiente para ignorar aqueles que estavam afundando ao seu redor, até mesmo quando estava pendurado na cruz. Sua preocupação era com os homens pendurados ao seu lado, com as pessoas que o tinham condenado. Ele estava preocupado comigo. Mesmo durante a sua morte torturante, ele não estava cuidando de si, ele estava cuidando de nós. E resumindo, ele se esvaziou de si mesmo. E se quisermos ser úteis para o primeiro passo, antes de qualquer outro, é esvaziar-nos. É realmente básico quando pensamos sobre isso. Simplesmente não há lugar para Deus trabalhar em uma vida que já está cheia de si mesmo. Não há lugar para as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. Comece a se esvaziar hoje e dar lugar ao que Deus quer fazer em sua vida. Tire tempo para meditar na oração abaixo, a qual ilustra lindamente como podemos imitar a Cristo em nossa vida diária. Que esta se torne a oração sincera da sua vida. Aqui está uma oração das freiras do século XVII. Senhor, Tu sabes melhor do que eu mesma que estou envelhecendo e serei idosa um dia. Guarda-me do hábito fatal de achar que tenho que dizer algo sobre todo assunto e em toda ocasião. Livra-me da ânsia de resolver os problemas de todo o mundo. Ajuda-me a ser pensativa, mas não temperamental. Ajudadora, mas não mandona, com a minha vasta reserva de sabedoria. É uma pena não usar ela toda, mas Tu sabes, Senhor, eu gostaria de ter alguns amigos no fim do dia. Guarda minha mente e livra dos meus recitais infinitos e dos detalhes. Dê-me asas para que eu chegue direto ao assunto. Cele os meus lábios para as minhas dores e aflições. Elas estão aumentando e o prazer em ensaiá-las está se tornando cada vez mais atrativo com o passar dos anos. Eu não ouso pedir por graça suficiente para desfrutar das dores alheias, mas ajuda-me a suportá-las com paciência. Eu não ouso pedir uma boa memória, mas por uma humildade crescente e uma decadente certeza das coisas quanto à minha memória, de parecer conflitar com as memórias dos outros. Ensina-me a gloriosa lição de que ocasionalmente eu possa estar errado. Mantenha-me razoavelmente dócil. Eu não quero ser uma santa. É muito difícil conviver com pessoas assim, mas todavia uma pessoa velha e ácida é uma das obras de coroação do diabo. Dê-me a habilidade de ver as coisas boas em lugares inesperados e talentos em pessoas inesperadas. E dê-me, Senhor, a graça para que eu lhes diga isso. Amém e amém, Senhor. Que oração, que nós possamos nos espelhar sinceramente nessa oração. E olha que faz tempo, né? Uma oração do século XVII para nos inspirar hoje, para ver como nós estamos cheios
e tão preocupados em estar o tempo todo levando nossas petições, o nosso eu, a nossa dor, que é eu, alguém me socorre, alguém me ajuda, é só eu. Será que ninguém está vendo eu sofrer? Ainda ontem meditávamos numa palavra quando que Davi passava por voltava para sua cidade Ziclag e ela tinha sido devastada. E os inimigos tinham carregado tudo, seus filhos, suas filhas, de todos os soldados. E aqueles homens, apesar de verem Davi sofrendo da mesma dor, acabaram se voltando contra Davi, queriam até mesmo apedrejar. Olha que situações. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Achamos que a nossa dor é só nós que sofremos, só nós temos problemas, só nós temos aflições. Mas amém, porque estamos aqui também para encorajarmos umas às outras. Podemos saber que podemos contar umas com as outras. Inclusive, eu te peço, se existe algo para com que eu possa ajudá-la, socorrê-la, orar por você, que você não tenha medo de pedir ajuda, socorro. É para isso que a palavra de Deus nos orienta. Olha aqui, na primeira carta de João, da primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a esta. Então, eu sei que talvez você pode estar passando por alguma situação difícil e eu te peço, não permita que isso fique tão preocupante e tão difícil de resolver a ponto de que não resolva mais você me pedir ajuda para que eu possa orar. Busquemos ajuda umas das outras, mas não vamos nos fechar no nosso mundinho achando que só nós sofremos. Amém? Que essa palavra, essa instrução desse dia possa nos ajudar a nós abrirmos a nossa visão, para que nós não venhamos a nos fechar no nosso mundo de dor e não pedir socorro para ninguém, achar que nós somos suficiente necessárias para resolver as nossas causas, as nossas dores, que nós busquemos ajuda, mas que nós também não fechamos os nossos olhos a ponto de não ver a pessoa que está afundando do nosso lado e nós não simplesmente podemos estender as mãos. Que de repente o seu problema, ele não esteja a ponto de você estar já debaixo da água para você pedir socorro. Porque talvez, por mais que nós estejamos aguçando a nossa audição, se você já estiver muito embaixo d'água, não vai sair mais o som da sua voz, nós não vamos mais ter tempo de te socorrer. Peça ajuda, peça socorro, mas abra a sua visão e estenda a mão para quem estiver precisando. Assim nós mostraremos ao mundo que somos filhas de Deus quando amarmos umas às outras, quando nós nos ajudarmos. Assim nós vamos demonstrar ao mundo. Os filhos e filhas de Deus se comportam dessa forma, eles se ajudam. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa estar sempre ao nosso alcance, através de nós mesmos sendo usadas como vasos nas suas mãos. Que Deus possa te abençoar grandemente e que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. E até amanhã. Vamos firme nesse propósito, porque estamos já no meio da caminhada. E vamos deixar de lado a que já não serve mais, porque o Senhor tem muita coisa nova para as nossas vidas. Coisa que vai nos edificar no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Até mais.